criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes,
porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê.